Graça e paz, irmãos. Seguindo com a nossos estudos, né? Nossos vídeos da Confissão de Fé Batista de 1689. Estamos no nono capítulo, capítulo 9, que se chama o Livre-Arbítrio. Eu gosto muito de falar sobre essa parte aqui. Então aqui está escrito assim, no primeiro diz assim, Deus dotou a vontade humana com a liberdade e o poder natural de agir por escolha sem ser forçada ou predeterminada por alguma necessidade natural para fazer o bem ou o mal. Mateus 17, 12 diz assim, eu porém vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram, antes ficaram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Tiago 1,14 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Deuteronômio 30, versículo 19 diz assim, os céus e a terra tomo hoje por testemunho contra ti que te propus a vida e a morte, e bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. O homem, em seu estado de inocência, tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que era bom e agradável a Deus. Como a gente lê no começo lá, que Deus criou o homem com o dom para escolher, né? Essa, porém, era uma condição mutável, pois o homem podia decair dessa liberdade de poder. Eclesiastes 7:29 diz assim, eis que o que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. O homem foi ganancioso, assim como Satanás, né? E decaíram da graça de Deus, né? Gênesis 3,6 vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A história de Adão e Eva, né? Com a queda no pecado, o homem perdeu completamente toda a sua habilidade volitiva para aquele bem espiritual que acompanha a salvação. Por isso, o homem natural é inteiramente adverso a esse bem e está morto em pecado. Ele não é capaz de se converter por seus próprios esforço e nem mesmo de se dispor a isso. Então, com essa queda do homem, do Adão do paraíso, né, por a ganância de comer a fruta, querer saber mais, né, ele tinha um mandado de Deus para não comer. O dia que comesse daquela fruta, morreria. E é o que aconteceu, né? Então, decaíram da graça de Deus. E isto custou muito caro, né? Jesus teve que vir na cruz, morrer para salvar os montes de pecadores, né? Romanos 8, 7 diz assim, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A carne nossa, ela atrai as coisas do mundo, ela jamais vai atrair o que Deus, a vontade de Deus, assim como Adão agiu pela carne, e Eva também, né? Romanos 5,6 diz, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Efésios 2:1-5 diz assim, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, estando nós mortos em nossos delitos,
nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça, não por obras, né? Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 5, diz assim: pois nós também, outrora, éramos nécio, desobediente, desgarrado, escravo de toda sorte, porém paixões, né? Não é porém paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com os homens, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua escravidão natural do pecado, e somente pela graça o habita a livremente querer a fazer aquilo que é espiritualmente bom, mas assim, por causa de certas corrupções que permanece o homem redimido, não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente aquilo que é bom, mas também o que é mal. Por mais que nós, veja que por mais que nós somos escolhidos, temos a graça e o Espírito Santo em nós, muitas vezes a nossa carne ainda vai atrair coisas mal, pois nós estamos no mundo ainda, somos pecadores, nós somos chamados, nós somos eleitos, assim nós vamos sendo curados aos poucos. Ninguém se torna adulto quando nasce, né? Então a gente, assim como a gente nasce novamente, a gente é atraído, vai crescendo, como o Paulo fala, vai tomando leite, depois que você vai comendo os alimentos mais fortes, até se tornar adulto, né? Assim é nós também. Ninguém vai se tornar adulto de uma hora para outra na fé, né? Que eu estou dizendo. Colossenses 1,13 diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se Jesus libertar, nós seremos livres. Se Jesus não libertar, como não somos, como Jesus diz, aquele que Deus, que o Pai escolheu, aquele que traz a mim, ninguém vem a mim se o Pai não mandar, né? Então, se nós não for a Jesus pela vontade de Deus, não tem como Jesus fazer isso aqui, ó. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus tem que nos libertar, né? Filipenses 2,3 diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, segundo a vontade de Deus e não a nossa, né? Romanos 7,15, 18, 19, 21 e 23 diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer, o bem está, pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a minha mente, me faz prisioneiro da lei, do pecado que está no meu membro, nos meus membros, né? Somente no estado de glória a vontade do homem será transformada, perfeita, imutavelmente. Então será livre para fazer apenas o bem.
Essa parte que fala mais antes aqui é a parte que Paulo fala, né? Que o bem está nele, ou o querer está nele, mas o efetuá-lo não está. Então, assim, e Paulo, todo mundo conhece quem é Paulo, ele era um pregador, ele era um servo do Senhor, ele era um apóstolo do gentil, né? Então, ele tinha tudo para fazer a vontade de Deus, ele fazia a vontade de Deus, mas muitas vezes, como ele fala aqui, o que eu quero fazer, isso não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço, porque é a carne que está em mim, o poder da carne, né? Daí ele fala, pobre homem que sou, né? Efésios 4:3 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita virilidade à medida da estrutura da plenitude de Cristo. Então, até que nós chegamos a essa parte aqui, perfeita, não é, como eu disse, não é de uma hora para outra, não é de hoje para amanhã que a gente chega, não é daqui a um ano, é o caminhar no caminho de Cristo, é nós sendo renovado a todo dia. Nós cometeremos pecado ainda, nós estamos na carne, então não diz assim, como sempre falam, as pessoas se dizem, escolho Deus. Nós não escolhemos Deus. Aqui pode ver que o homem caiu da graça de Deus e se tornou perdido, se tornou morto em trevas. Em Efésios diz que mesmo nós estando morto, Deus foi e nos trouxe, nos ressuscitou, nos deu vida. Ainda nós estamos mortos e reconciliou nós com Ele através do sangue de Jesus, né? Se Jesus não paga esse preço, o que seria de nós, né? Então, assim, o livre-arbítrio não existe para o cristão. O livre-arbítrio não existe, não tem, tinha quando no paraíso Deus deu um livre-arbítrio para Adão e Eva, para que eles, né, falou, não comam daquela árvore, do fruto daquela árvore, mas de todas vocês podem comer e viverão aqui eternamente. Mas como a carne de Adão, a carne de Eva, a carne que está em nós, ela não aceita, ela procura mais coisa do mundo, porque o que o Satanás faz? Satanás faz é colocar coisas maravilhosas na nossa visão, para que a nossa carne seja atraída. Aí que fala, é o espírito em luta contra a carne. E assim, quando o Espírito de Deus, que fala que Jesus veio para os eleitos, aquele que vem a mim de maneira nenhuma jogarei fora, né? Ele não joga fora, ele vai moldurando essa pessoa, ele vai melhorando, nós vamos se tornando, sabe, daquela luz apagada, aquelas trevas que você não consegue ver, de repente vai aumentando assim a claridade até chegar o sol do meio-dia, que é que todos os cristãos esperam chegar, e essa é a luz que nós esperamos chegar, porque somente na graça de Cristo, e isso até o nosso fim da nossa vida. Portanto, não existe o livre-arbítrio. O livre-arbítrio existiu no paraíso. Depois disso, se nós tivéssemos o tal livre-arbítrio para escolher, nós poderíamos se salvar por nossa própria força, pelas nossas próprias obras, nós escolheríamos nossos caminhos. Muitas pessoas falam que escolhe o caminho, escolheu o caminho errado. Não, é tudo planejado. Deus sabe tudo que nós estamos fazendo. É a mesma coisa, um criador não sabe o que faz a tua obra? Claro que ele sabe. E Deus sabe todas. Assim Deus deixa nós à vontade, até que ele decida, agora é a hora de trazer você. Tem pessoas que sofrem a vida inteira sendo escravo de Satanás no pecado. Não quer sair, não desiste, ele fica naquela situação. Só que daí o Senhor chama ele e ali ele começa uma nova vida. Terminamos o capítulo 9, né? E aqui, como eu marquei aqui, esses dias eu falei aqui na última
aula da outra, do capítulo 8, eu disse que talvez nós tinha feito essa aula do número 9. Nós não fizemos a aula do número 9, fizemos essa aula do capítulo 10. Então a gente vai pular para o capítulo 11 já, porque essa aqui é a primeira aula que foi colocada lá. Se você for lá, está lá. Então, ficamos por aqui. Compartilhe esse vídeo, assista esse vídeo, procura, né? É um estudo maravilhoso. Quando eu descobri, para mim, foi um estudo maravilhoso, que me enriqueceu muito e me continua me enriquecendo o estudo da Confissão de Fé Reformada, Batista de 1689. E que Deus vos abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe nós todos, hoje, amanhã e sempre, todos os dias da nossa vida. Até a próxima, se Deus quiser, né?